Shabbat Shalom, meus irmãos. Queridos, quarta porção da Torá, de nome Vaierá, que significa e apareceu. E apareceu. Quem apareceu? O Eterno e Três mensageiros. Hã? Os três mensageiros. Os mensageiros. Muitas vezes na palavra está escrito anjos, melahim, mensageiros. Está em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1 até o capítulo 22, 24. Temos Haftará, referência nos profetas, em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 37, onde tem lá aquela situação também de reconhecimento de homens de Deus. Lucas capítulo 1, 5 a 25, depois pega do 26 ao 38, e também no capítulo 24, 36 a 53, dentre outros. Então, queridos, capítulo 18 começa assim: Adonai e 2 anjos aparecem a Abraão. É claro que, conforme sempre falamos, o Eterno se faz representar. Nós sabemos que o Eterno é Rua, é Espírito. E aqui nós não temos uma teofania, nós temos uma representatividade. Tal qual Yeshua representa o Eterno, aqui nós temos alguém representando o Eterno. Apareceu o Eterno a Abraão, diga-se, devidamente representado. Nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Celular, desliga, por favor. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acha mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. Aqui nós temos um princípio, estudamos isso durante a semana, que é o princípio da hospitalidade. Isso é uma marca do nosso povo, é uma marca daqueles que são servos de Adonai. E é mandamento cuidarmos do estrangeiro, é mandamento termos cuidado aí com aquelas pessoas que de algum modo têm algum contato conosco. Então, assim, permaneçamos atentos. Lá na Brit Hadashah fala sobre isso, para nós praticarmos a hospitalidade, porque muitas pessoas, sem saberem, ao ter isso, essa intenção de fazer sempre o que é certo à luz da palavra, hospedaram anjos. Hebreus 13:2: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Exatamente. Então são situações que se nos apresentam muitas vezes nos dando oportunidade de praticar. Isso é interessante, queridos, porque tudo que nós pedimos em oração a Deus, o Eterno nos dá as devidas oportunidades. Se nós pedimos, por exemplo, uma coisa que eu sempre peço, domínio próprio, eu preciso desenvolver o domínio próprio. O Eterno não vai estalar os dedos e vai dizer: pronto, você está agora, a partir de agora você tem domínio próprio. Não. Ele me colocará em situações para que eu possa exercitar e vencer esse vício que ainda tenho de não ter o domínio próprio. Então, tudo é assim. Se eu preciso de paciência, o Eterno vai fazer com que vai colocar situações na minha frente para que eu desenvolva a paciência. Então, tudo o que nós pedirmos é assim que será feito. E aqui nós temos Abraão praticando os princípios que ele já havia aprendido e, obviamente, sendo beneficiado com isso.
aqui ele tem a oportunidade de dialogar com o Eterno, devidamente representado, inclusive de interceder. Logo na sequência, o Eterno, isso está em sua palavra, que o Eterno não faz absolutamente nada sem revelar os seus segredos aos profetas. Então o Eterno considera Abraão aqui como um profeta, como alguém com quem ele se importava, que se relacionava com ele, ao ponto de ele dizer assim: não vou omitir de Abraão o que eu estou para fazer. E aí ele noticia a destruição de Sodoma e Gomorra, e percebe a reação perfeita de Abraão, que a reação de uma pessoa que tem o temor de Deus é trabalhar inicialmente a intercessão. Ele vem e ele intercede ali pelos supostos justos daquele local. E nós sabemos que no diálogo que ele trava aqui com o Eterno, começando aí de 50, 45, 40, 30, 20, 10, nós sabemos que ali ele estava traçando requisitos de justiça, porque ele sabia que o Eterno era justo. E no final das contas, ele sabe que se tivesse um único justo naquela cidade, o Eterno não teria destruído aquela cidade. Conquanto inicialmente e obviamente a atenção dele estivesse voltada para o seu sobrinho Ló, nós sabemos pelas circunstâncias, conforme já estudamos aqui na quarta-feira, que nem Ló se enquadra perfeitamente no conceito de justiça, porquanto no convívio com as pessoas de Sodoma, ele chega a oferecer as suas filhas ali em benefício dos seus hóspedes, em manifesto prejuízo aí das filhas, ele as oferece à sodomia. Então isso não é uma postura de alguém que carrega consigo o título de justo, o adjetivo de justo. Mas sabemos de qualquer modo que o Eterno poupa Ló e a sua família por causa sim da intercessão de Abraão. Ele já tinha feito algo, Ló já havia feito algo que não se faz. Uma vez que ele saiu com Abraão, ele percebeu que o Eterno estava com Abraão, estava direcionando Abraão. Chega um momento que, por escolha própria, ele resolve bipartir a jornada. Ele escolhe ficar separado de Abraão, e isso lhe trouxe inúmeros prejuízos, dentre eles, obviamente, o viver no meio de uma sociedade totalmente depravada, ao ponto de resultar nesse episódio com as filhas. E aí, mesmo poupado pelo Eterno, ali na destruição, sai ele, a esposa e 2 filhas. Nós sabemos o que acontece com a esposa, e depois também nós sabemos o que acontece com as filhas em relação a ele. Quer dizer, tudo isso, gente, fruto do meio. Pessoas que estavam ali vivendo numa licenciosidade, numa liberdade que na verdade era muito mais uma libertinagem. Condutas aparentemente normais para elas, para todos eles. Por quê? Porque se distanciaram de um padrão de justiça. E aí nós sabemos o desenrolar da história, o que acontece, porque dessa relação havia entre Ló e suas filhas 2 povos, os amonitas e os moabitas. Enfim, a importância sempre de sabermos 2 coisas, que tudo o que nós fazemos por opção e, sobretudo, sabendo de antemão que isso contraria a palavra do Eterno, terá consequências. Então Ló, ele sabia que isso teria consequência. Então esse é um princípio. E o segundo princípio é a oportunidade de retificação. Então, havendo uma oportunidade, retifique, volte, faça techuvá. Então ninguém vai
nenhuma pessoa possa ir tão longe que ela não consiga mais voltar. Isso faz parte da longanimidade do Eterno, no sentido de conceder situações para que a própria pessoa ela se arrependa da sua conduta e faça o caminho de retorno. E aí sim comece a usufruir das bênçãos decorrentes da Techuvá, desse retorno. E aí, queridos, na sequência nós temos então já ali, depois da origem dos Moabitas e Amonitas, Abraão e Sara já peregrinando em Gerar, no capítulo 20. Então, partindo, logo no verso 1, partindo Abraão dali para a terra de Negueb, habitou entre Cades e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Então, aqui nós já sabemos também da conduta aqui de haver falado aqui uma meia-verdade. E já exploramos isso. Não existem meias-verdades. Meia-verdade, na verdade, é uma mentira. E isso também traz consequência. Tudo que sai fora do padrão estabelecido pelo Eterno tem consequências. E aqui, o fato de ter afirmado que era irmã chamou a atenção aí de Abimeleque, e o Eterno teve que intervir, ao ponto aí de perceber Abimeleque que ele estava em perigo de morte, exatamente porque ele estava a ponto de se envolver com uma mulher casada. E conquanto ele fala com o Eterno, aqui no verso 4, que ele fala que ele fez com sinceridade, ele era inocente na história, porque afinal de contas ambos confirmaram ali que não eram casados. Ainda assim o Eterno, no verso 6, o Eterno diz para ele: olha, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Olha aí, graves consequências. Aqui, queridos, uma situação que muitos de nós avaliaria isso aqui de outra forma. Muitos, talvez, julgariam até mesmo o comportamento de Deus aqui, no tocante à punição que ele propõe. Ora, mas ele era inocente. O Eterno está falando aqui: olha, se você não fizer isso, se você não a devolver, tanto você morrerá quanto tudo que for seu. Mas que punição dura. Isso, gente, isso mostra o caráter de Deus. Mostra que o Eterno, ele leva a sério as suas instruções. E não tem aí o famoso jeitinho brasileiro, nós lemos agora há pouco Deuteronômio 4, onde a determinação do Eterno é para que não acrescentemos nada às suas instruções, nem dela tiremos absolutamente nada. As instruções são dadas para que nós as cumpramos. Então é um dever. Isso está lá em Eclesiastes 12. No final de Eclesiastes, Salomão arremata falando que o resumo de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois isso é um dever de todo homem. Então, aquilo que eu falo, nós já sabemos qual é a fórmula do sucesso, de uma vida próspera, em todos os sentidos. É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Agora, isso é materializado por meio das nossas condutas.
Então nós pegamos esse conhecimento e transformamos esse conhecimento em ações, em todas as áreas da nossa vida. E prosperidade, queridos, é exatamente isso, né? Prosperidade não é um aspecto apenas, não é o aspecto financeiro apenas, é prosperidade geral, né? A prosperidade, ela abarca todas as áreas da nossa vida. Uma família ordenada, saúde perfeita, né? As finanças em ordem, né? Filhos educados dentro do padrão, enfim, né? Abarca todas as áreas. Então, uma pessoa, para falar que ela é próspera, ela tem que estar com esse conjunto totalmente em ordem. E isso é o que o Eterno nos dá se nós efetivamente cumprirmos os seus mandamentos. É a verdadeira prosperidade, não uma prosperidade material apenas, né, mas uma prosperidade geral. E eu sempre digo isso, né? A prosperidade, gente, ela parte do espiritual para o material, nunca ao contrário. Tem gente que acha que é o contrário, né? Tem gente que fala que para servir a Deus ela tem que ser próspera primeiro, e aí ela faz uma negociação com Deus. Se o Senhor me prosperar, eu vou te servir, como se o Eterno é que precisasse disso, né? Ou seja, isso é uma absoluta incongruência no sentido de entender o próprio caráter humano, né? E aí cada pessoa fazendo a sua autoavaliação. Se nós não compreendermos que nós é que somos falhos e que nós precisamos do Eterno por causa dessa condição nossa pecaminosa, leremos alguns textos aqui onde fala expressamente da nossa carne, da nossa intenção. Carne é sinônimo de vontade própria. Toda vez que fala carne ali, fala assim: olha, você é independente. Toda vez que você trabalhar para a carne, você está manifestando a sua independência, você está se afastando dos padrões do Eterno para fazer aquilo que efetivamente interessa. Então esse é o cuidado, e é esse conhecimento e é esse comportamento que Abraão buscou de Deus e praticava esse comportamento, obtendo do Eterno o testemunho de que Abraão de fato ele era fiel. E a fidelidade, como sendo um dos pilares da emuná, nós sabemos que o conceito de fé, ele está, na verdade, fincado na emuná, que é confiança, fidelidade, confiança no Eterno, nas promessas do Eterno, e na nossa fidelidade. Então Abraão cumpriu bem o papel dele. Nós temos aqui no capítulo 21 já o nascimento de Isaac, e logo mais à frente, no capítulo 22, o grande teste que todos nós conhecemos, o grande teste de Abraão. Gente, só uma pessoa com um relacionamento íntimo com o Eterno, numa confiança absurda e ao mesmo tempo também num voto de fidelidade absoluta, se entrega pronta, imediata e total, agiria da forma como Abraão agiu aqui. Então, ou seja, ele de fato, ele incorporou isso, ele viveu isso, ele ouviu a voz do Eterno e efetivamente ele aplicou literal na vida dele, ao ponto de jamais duvidar. Por isso ele é chamado o pai da emuná, confiança, fidelidade. Era uma confiança tão grande. E aí todos nós certamente já imaginamos isso, nós numa situação onde o Eterno nos pede aquilo que é mais caro, e caro no sentido aqui de valorização, não estou falando de valor material. Já pensou o Eterno pedir para Abraão o seu próprio filho, o seu único filho, o filho da promessa, vamos dizer assim, conquanto ele tivesse Ismael, mas o Eterno deixou claro para ele que o filho da promessa é de Isaac. E aí esse filho da promessa é solicitado por Deus, ou melhor, requisitado por ele, e Abraão não titubeia. Agora, é o que eu falei mais cedo na mesa do café. O que me encanta nessa história, é claro que Abraão demonstra aqui toda a fidelidade dele,
Mas o que me encanta verdadeiramente nessa história não é a fidelidade de Abraão em si, mas a fidelidade que ele conseguiu passar para o filho Isaque. Essa sim é extremamente louvável. Isso demonstra o próprio testemunho do Eterno, quando disse que ele ordenou a si e a sua casa depois dele. Imagine aqui cada um de vocês, cada um de nós, tendo filhos, ensinando esses filhos a fazerem exatamente da forma como vocês, ou da forma como cada um de nós crê. Olha, o Eterno está me pedindo para fazer isso, e o filho não questionar, não, se o Eterno pediu, vamos fazer. Ou seja, o filho sendo um com o pai. Isaque é algo fenomenal o que Isaque faz aqui, porque ele não questiona, ele não faz nenhum pedido, ele literalmente se entrega. Agora, como que ele atingiu esse nível de confiança no Eterno, que é o primeiro pilar da Emuná? Ele confiava tanto que ele se entregou. Como que ele conseguiu isso? Porque, exatamente por causa do exemplo do pai. Não foi por causa das palavras e do ensino apenas. Foi por causa do exemplo do pai ao se relacionar com o Eterno. O exemplo do pai de relacionamento com o Eterno constrangeu Isaque a fazer o mesmo, a confiar tanto quanto o pai confiava. E aí também lhe dando a oportunidade de apresentar o segundo pilar da Emuná, que é a fidelidade. Opa, eu confio, mas ele poderia confiar e ser infiel. Não é? Eu confio, é a famosa o quê? Confiança desconfiando. Eu confio, mas um pé dentro e um pé fora, exatamente. Não, essa promessa aqui é do meu pai, eu não estou nesse negócio não. Poderia. Mas o que nós vemos aqui é exatamente o contrário. Ou seja, um pensamento que se coadunava, que ia ao encontro do relacionamento do pai com o Eterno. Ou seja, eu estou pronto. E aí, até o momento do sacrifício propriamente, nós vemos esta fidelidade manifestada. E eu sempre digo o seguinte, que Abraão, ele sacrificou Isaque. Isso para mim não tem nenhuma dúvida. Ele sacrificou. Mas não materializou. Isso é outra história. Porque o Eterno já sabia no coração dele o que ele já estava fazendo. Ele brecou o ato material, mas no coração ele já tinha sacrificado. E aí lá em Hebreus fala por quê? Porque ele cria que o Eterno, olha a confiança. O que ele pensou, traduzindo aí, parafraseando as Escrituras, o que Abraão pensou? Ele falou assim, olha, o Eterno mandou, eu vou fazer, eu vou sacrificar e ele vai ressuscitá-lo. Simples assim. Vai fazer com que ele volte à vida. Então, essa era a confiança que Abraão desenvolveu no Eterno e que ele conseguiu passar para Isaque. Pode ficar tranquilo, Isaque, que uma vez sacrificado, o Eterno vai fazer com que você ressurja. Fique tranquilo. Então, assim, isso é de fato algo que tem que mexer conosco. E isso, queridos, faz parte do mandamento do Shema, de inculcar na mente dos nossos filhos esses princípios. Princípio de confiança e fidelidade com o Eterno. E essa, sem dúvida alguma, é a maior prova de toda a Escritura. Conforme eu disse, Abraão é citado mais de 300 vezes, e é por isso que ele é considerado o pai da Emuná, nesse binômio confiança-fidelidade. Por quê? Porque, de fato, ele foi testado ao extremo e foi aprovado.
aquilo que o Eterno planejou para Abraão, né, se cumpriu por meio desses testes que foram feitos com ele, e aqui principalmente, né, na Akedah, se cumpre aqui, e aí a história prossegue, onde agora o Eterno cumpriu também a parte dele, no sentido de que da descendência, ou por meio de Abraão, do seu descendente. Qual descendente? Por meio do seu descendente seriam enxertadas todas as famílias da terra, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Qual descendente de Abraão que gera a bênção ou enxerto de todas as famílias da terra? Yeshua, sem dúvida alguma. Obviamente, na sequência de Isaac, por meio de Isaac viria o descendente. Então, Yeshua está nessa linha descendente, e por meio de quem o Eterno promove então esse enxerto. Hoje o mundo inteiro é abençoado por conta desse pacto que o Eterno faz com Abraão. E nós exploramos isso na paraxá passada, né? Enxertados, onde de fato todo o povo, tanto o nosso povo quanto o povo gentio, tem que estar unidos, formando um único povo, para que efetivamente se cumpra o propósito eterno. E aí, queridos, essa confiança, essa fidelidade que é tão citada nas Escrituras, qual que é a base dela? Qual que é a base de uma pessoa confiar tanto? Sem dúvida nenhuma, ninguém confia numa pessoa que não conhece. Quando não se conhece uma pessoa, a gente fica analisando todas as circunstâncias. Mas a partir do momento que vamos relacionando com essa pessoa, essa confiança ela vai crescendo. E isso, obviamente, nós predeterminamos na nossa própria mente que vamos ser fiéis àquela pessoa. E aí, em se tratando do Eterno, é exatamente assim também. Então, para servir o Eterno, aquilo que eu falei, o Eterno nos dá uma fórmula. Agora Ele espera que nós coloquemos essa fórmula em prática. Vamos praticar. Ele olha para nós e fala assim: meu Deus, meus filhos estão sofrendo. Agora, eles estão sofrendo porque eles não estão aplicando aquilo que eu ensinei. E aí, ao ponto de falar lá em Oséias 4:6, né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E o conhecer, gente, o conhecer no hebraico, ele é traduzido como um conhecimento prático. Toda vez que fala escuta Israel, não é só escutar, é escutar e praticar. Então, conhecer é sinônimo de praticar. Então, o povo é destruído porque não pratica. Nós temos a fórmula, nós temos os antídotos, nós temos tudo ao nosso dispor. Agora, nisso depende de nós. No que dependia de Abraão, ele se tornou aqui o pai, o patriarca da Emuná, nos ensinando que podemos confiar, mas que nessa confiança nós também façamos a nossa parte, que é sermos fiéis. E aí, queridos, eu gosto muito dos ensinos da Brit Hadashah, porque tudo começa na nossa mente. Para qualquer coisa, primeiro nós pensamos. Nós pegamos aí um conceito que já foi estabelecido, nós ouvimos um novo conceito, nós trabalhamos ambos na nossa mente, e aí nós formamos uma opinião. E lá na Brit Hadashah, precisamente em Romanos 12, verso 2, Rabino Shaul Paulo,
ele nos adverte da seguinte forma, traduzindo e parafraseando, é mais ou menos assim que ele fala: olha, para que vocês desenvolvam a confiança e a fidelidade em Adonai, parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados. Como que nós somos transformados? Renovando a nossa mente, a fim de comprovar por nós mesmos, olha aí. Então, em renovando a nossa mente, nós mesmos comprovaremos qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Isso é fantástico, gente. Isso aqui é a base de tudo. Transformar pela renovação da mente. É aquela coisa, né? Essa pessoa, ela é retrógrada. Ela já tem um pensamento e ela não muda esse pensamento. Gente, isso não cabe no reino. Porque nós estamos num processo constante de evolução, diga-se, de progresso. Nós estamos numa caminhada progressiva que nós precisamos crescer nessa renovação. E o Eterno, ele vai nos apresentando conceitos extremamente profundos. A gente começa aí numa interpretação do método Pardes, do Pichat, e daqui a pouco nós estamos em águas profundas lá no Sod. E depois que nós começamos a mergulhar em águas profundas, nós não queremos voltar mais para o Pichat, ou seja, para a superficialidade. É um caminho de tanta excelência que de fato é insano, querer ficar ali na superfície. A Torá do Eterno, ela nos liberta. A Torá que Yeshua fala, aprendei a Torá de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí nós acharemos descanso para as nossas almas. O ensino que Yeshua nos apresenta da Torá é um ensino que tem um jugo suave e um fardo leve. Mas não podemos esquecer, tem um jugo e tem um fardo. E muitos acham que não tem nada disso. Como não? O próprio Yeshua declara: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o reino é conquistado por esforço. E o reino é conquistado por esforço. E só os que se esforçam é que se apoderam dele. Então, como apregoar algo de graça ao ponto de não precisar de fazer absolutamente nada? Então, gente, nós temos que nos aperceber desse tipo de engano. São enganos que manterá a muitos afastados do reino e fora do reino. Tal qual aconteceu com a Abimeleque aqui. Mas o senhor está vendo que eu estou sendo sincero? Sinceridade, gente, a pessoa está sinceramente equivocada. Sinceridade por si só não vai levar ninguém para o mundo vindouro. Uma pessoa pode estar sinceramente enganada. Ela é sincera, mas ela está enganada. E isso não muda o quadro. Ela está errada naquilo que pensa. Se não houver essa transformação pela renovação da mente, ela perecerá. Esse texto de Romanos 12:2 que foi lido, ele tem uma ligação direta com Isaías 48:17, que diz assim: assim diz Adonai, o seu resgatador, o Santo de Israel: eu, Adonai, sou o seu Deus, aquele que te ensina o que é melhor para você, aquele que te guia no caminho em que deve andar. Então, gente, esse é um relacionamento nosso com Adonai. É Adonai se declarando para nós: eu sou Adonai, o seu Deus.
Isaías 48:17. Aquele que te ensina o que é melhor para você, aquele que te guia no caminho em que deve andar. Ora, nós já conhecemos o caminho. Yeshua disse: eu sou o caminho. Um caminho de dependência e obediência irrestrita ao Pai. Então, é assim que devemos caminhar. É assim que a caminhada é proposta para nós. Em total dependência e obediência ao Pai. Nós sabemos, queridos, que mundo se refere aí à sociedade humana, né? Esse é o mundo, com os padrões. E nós falamos dos padrões que graçava Sodoma e Gomorra. Aquilo é padrão do Eterno? Não, aquilo é um padrão de mundo. É exatamente isso. Então, ou seja, tudo que contraria o padrão do Eterno, nós não podemos nos amoldar. Isso não significa, e Yeshua também deixa isso claro, que nós devemos sair do mundo, né? Yeshua, Shaul também fala sobre isso, né? Mas que ao vivermos neste mundo, nós nunca percamos de vista os padrões que já foram estabelecidos pelo Eterno para nós. E nisso nós somos extremamente privilegiados. Por quê? Porque aprove ao Eterno nos fazer conhecer. Quantas e quantas pessoas estão vivendo sinceramente equivocadas. E nessa sinceridade equivocada, essa pessoa se perderá. Agora, nós temos o conhecimento, o que vamos fazer com ele? Também seremos provados por ele. Por quê? Porque à medida que aprendemos, o Eterno espera de nós a conduta de Abraão, que é a fidelidade. Ser fiel é prestar conta daquilo que recebemos. Se hoje eu aprendo uma mitzvah nova, um mandamento novo, imediatamente eu já começo aplicando esse mandamento. Não existe brecha para fazer um trato com Deus de: Senhor, eu vou dar uma pecadinha aqui durante uns 6 meses, e depois de 6 meses eu resolvo. Então, uma vez sabendo da boa, perfeita e agradável vontade de Adonai, que tratemos logo de imitar Abraão. E aliás, Yeshua fala sobre isso, né? Se fosses filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão. Então ele continua sendo modelo. E todos, gente, todos na face dessa terra, todos, prestem atenção nisso, todos na face dessa terra, para que estejam no mundo vindouro, têm que ser filhos de Abraão. Não é facultativo. Ou será de uma forma direta, ou será por meio do enxerto. Mas todos passam por Abraão e pelo descendente, obviamente, que é o Messias Yeshua. Então, aquelas pessoas que falam que Israel não tem vez, que Israel está fora, que praticam aí a doutrina da substituição, estão também redondamente enganados. E isso é facilmente refutável por meio de Romanos 11 e Efésios 2, ali, a partir do verso 10, isso cai por terra facilmente. Lá em 1 João 2, 15 a 17, diz assim: não amem nem o mundo, nem as coisas do mundo. Mundo, gente, volto a dizer, é o exterior com padrões enviesados. Isso é mundo. Não estou falando que nós vamos parar de viver em sociedade, não é isso. Não amem nem o mundo, nem as coisas do mundo. Olha aqui, olha como que se identifica isso fácil. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha como que fica fácil agora. Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? O desejo da carne. Olha aí. A primeira coisa é o desejo da carne. É satisfação da própria vontade. Então, isso é do mundo.
o desejo da carne, a concupiscência da carne, o fazer a vontade da carne, tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, cobiça, a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Quer dizer que nós não podemos ter coisas? Não, não é isso que está falando. O que está falando aqui é a questão, mais uma vez, da intenção, da kavaná. O que efetivamente tem valor para nós. Se aquilo que possuímos tem mais valor para nós do que o eterno, nós estamos agindo de acordo com o padrão do mundo. Isso é fato. Mas nós podemos ter posse e agirmos com a motivação correta. Aliás, esse é o padrão. Nós estamos falando aqui de Abraão, que foi uma das pessoas mais ricas de todos os tempos. Uma pessoa extremamente próspera. E ele era próspero trabalhando, ele era próspero empreendendo. Nós vamos estudar nas próximas porções aí, que Abraão era um cavador de poços, né? Então ele era um empreendedor, ele empreendia, ele negociava, ele fazia as coisas, enfim, ele obtinha benefícios do trabalho dele. Além disso, o mundo está passando e também o seu desejo. Mas olha aí, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vindouro garantido, gente. Então, o mundo vindouro não dá para as pessoas que estão praticando essas coisas. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação. O mundo vindouro está para aqueles que fazem a vontade de Deus, tal qual Abraão fez, de forma incondicional. Abraão literalmente disse ao Eterno: eis-me aqui, eis-me aqui. O que é para fazer? Vou fazer, seja lá o que for, seja lá o que for. Então, essa é a condição que o Eterno espera de nós. Se não fizermos isso, queridos, nós mesmos seremos prejudicados. Vejam o que está em Efésios 2, versos 1 a 3. Já estou finalizando. Efésios 2. A partir do verso 1. Além disso, Deus nos deu vida, embora estivéssemos mortos por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Apesar dos nossos pecados, o Eterno nos dá vida, nos quais andavam antes segundo o sistema deste mundo. Antes de conhecer o caminho da Techuvá, fazíamos a nossa própria vontade. Esse é o sistema do mundo. É o sistema da independência. É do afastamento da Torá, do distanciamento da Torá. Mateus 24, 12. Esse é o sistema do mundo. Quanto mais distante da Torá, melhor. Sistema do mundo. Agora, o sistema do reino. Andávamos antes segundo o sistema deste mundo, segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não atua mais em nós. Esse espírito que atuava antes não atua mais, porque agora nós não estamos mais na categoria de desobedientes. Nós estamos agora na categoria de dependentes, ou seja, de filhos. Agora nós somos chamados de filhos. Tem aquele verso maravilhoso para nós: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, nós somos tratados como filhos.
Verso 3: sim, todos nós nos comportávamos antes entre eles de acordo... Gente, presta atenção nesse verso. Verso 3 do capítulo 2 de Efésios. Sim, todos nós nos comportávamos antes entre eles de acordo com os desejos da nossa carne, ou seja, fazendo a nossa própria vontade. Está na sequência: satisfazendo a vontade do corpo e da mente. E éramos, por natureza, merecedores da ira, assim como também eles. Ou seja, éramos todos farinhas do mesmo saco. Agora não, agora nós saímos daquele saco de rebeldes para agirmos de acordo com os padrões do Eterno, por meio aí do nosso Mashiach de Yeshua, que é descendente de Abraão. E aí que nasceu de novo, né? Exatamente. E olha, tudo começa pela transformação e renovação da nossa mente. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros. Vocês devem se despir da velha personalidade com as suas práticas e se revestir da nova personalidade, nascer de novo. Antes era uma coisa, agora é outra. A qual, por meio do conhecimento... Gente, olha como que nós adquirimos nova personalidade. Por meio do conhecimento exato, que está sendo renovado segundo a imagem daquele que nos criou. Então o Eterno cria em nós agora uma nova personalidade, nos dando o conhecimento exato. Isso é extremamente precioso. É o que eu falei, nós temos a fórmula, só temos que praticá-la. E em fazendo isso, nós comprovaremos por nós mesmos qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Adonai. Salmo 34:8 diz o seguinte: provem, Salmo 34:8, provem e vejam que Adonai é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Gente, nós temos para onde correr. Nós temos para onde buscar ajuda, auxílio, força, conhecimento, sabedoria. Nós nos refugiamos nele. Salmo 34:8. Provem e vejam isso. E eu termino com o texto de Romanos 12, de 9 a 21. Que o amor entre vocês, ou seja, entre nós, no corpo, seja sem hipocrisia. Abominem o que é mal, agarrem-se ao que é bom, com amor fraternal. O que é amor fraternal, gente? Amor de irmão. Com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa de honrar uns aos outros. Sejam diligentes, não preguiçosos. Sejam fervorosos no espírito. Trabalhem como escravos para Adonai. Alegrem-se na esperança. Perseverem sob tribulação. Perseverem em oração. Partilhem com os santos o que vocês têm, segundo as necessidades deles. Sempre mostrem, olha aqui, o requisito de Abraão: hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês.
Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham para com os outros a mesma atitude que vocês têm para consigo mesmos. Não fixem a mente em coisas grandiosas, mas deixem-se guiar pelas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Preocupem-se com o que é bom aos olhos de todas as pessoas. Se possível, no que depender de vós, sejam pacíficos com todos. Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz Adonai. Mas se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer; se estiver com sede, dê-lhe algo para beber, pois fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem. Mais uma vez, nós temos a fórmula, nós temos o conhecimento e nós precisamos praticá-lo. E em assim fazendo, obviamente, nós estaremos consolidando esse aprendizado por meio de Abraão, que passou por tantos profetas, até Yeshua, que nos apresenta o modelo completo, a forma correta de como agradar o Pai. E lá em Hebreus 1 fala sobre isso, né? Havendo Deus outrora falado a nós de muitas maneiras, aos nossos pais aí pelos profetas, nos falou nos últimos dias por meio de quem? Do seu Filho, Yeshua HaMashiach, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, queridos, ouçamos, né, aquilo que Yeshua nos apresenta, que nada mais é do que a Torá, que é a instrução do Pai, né, de uma forma suave e leve, né, e que nos chama a responsabilidade e a um relacionamento da verdadeira emuná, um relacionamento de confiança no Eterno, né, mediante aí a demonstração da nossa fidelidade. Que Ele nos abençoe e que Ele nos capacite a isso, em nome de Yeshua. Shabbat shalom a todos.